Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo em uma passagem conhecida das Escrituras, Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Logo após a guerra, Cliff Barrows e eu nos unimos. Ele liderava o louvor e eu fazia a pregação. Com sua esposa e minha esposa, e nós 4 fomos à Inglaterra, onde vivemos durante o inverno de 1946 e 1947. Naquela época, Londres estava quase totalmente devastada, e uma das coisas que mais me marcou foi que, em meio a toda aquela destruição, entre os escombros, ainda permanecia de pé a Catedral de São Paulo. E, no topo da Catedral de São Paulo, havia uma cruz. Lembro-me também quando a Catedral de Coventry estava sendo reconstruída, pois tinha sido destruída durante a guerra. Estava quase pronta, e uma cruz foi colocada no topo por um helicóptero. Uma enorme cruz de madeira de 25 pés de altura ergue-se acima dos campos de concentração de Belsen. Uma pequena cruz foi colocada por Sir Edmund Hillary, o primeiro homem a conquistar o topo da montanha, enterrada na neve e no gelo do cume do Monte Everest. Agora, muitos de vocês são muito religiosos e têm uma cruz gravada em suas Bíblias ou a usam ao redor do pescoço. E a pergunta que quero fazer a vocês nesta noite é esta: o que a cruz significa para você? Porque todas as igrejas católicas e todas as igrejas protestantes têm uma cruz. Esta é a única coisa em que todos concordamos: a cruz. Todo o mundo cristão olha para a cruz. Porque Paulo disse que ele se gloriava nela mais do que em qualquer outra coisa no mundo. Paulo poderia ter se gloriado em sua educação. Ele era um dos homens mais instruídos de sua época. Poderia ter se gloriado na sua capacidade de falar várias línguas, pois era fluente em várias. Poderia ter se gloriado no fato de ser cidadão romano, mas não o fez. Ou poderia ter se gloriado em certas coisas sobre Jesus Cristo, além da cruz. Seu nascimento miraculoso e espetacular, nascido de uma Virgem Maria, ou o grande ensinamento de Cristo. Mesmo hoje, educadores dizem que nunca houve um professor como Jesus Cristo. Ou sua grande obra social, sua compaixão pelos pobres e necessitados, sua preocupação com os famintos e os doentes, sua incrível ressurreição dos mortos, sua futura glória quando ele vier a governar o mundo e estabelecer o seu reino. Ele poderia ter se gloriado em qualquer uma dessas coisas, mas ele disse: não, eu me glorio somente na cruz. E ele disse: Deus me livre de me gloriar em qualquer outra coisa além da cruz. Mas por quê? Bem, quero que você pense por um momento e olhe para aquela cruz. Era a mais cruel de todas as punições, pois as vítimas às vezes ficavam penduradas ali por vários dias, levando dias para morrer. E nessa ocasião, estavam crucificando 3 pessoas, 2 ladrões, assassinos, e Jesus no meio deles. Os soldados entraram na casa da guarda e trouxeram Jesus com os outros 2 condenados. Eles foram açoitados 33 ou 39 vezes nas costas nuas, com tiras de couro com pedaços de aço nas pontas. Uma coroa de espinhos foi colocada sobre a testa de Jesus. Colocaram uma cruz sobre suas costas. A procissão começou. Jerusalém estava com uma atmosfera quase de carnaval naquela época, e a procissão passou pelas ruas principais para que todos vissem o criminoso e fossem alertados de um destino semelhante caso quebrassem as leis de Roma. Uma grande multidão seguia. Apenas alguns amigos de Jesus estavam ali acompanhando. E Jesus enfraqueceu pela perda de sangue e caiu. Então, Simão de Cirene, um africano, ajudou-o a carregar a cruz. Os soldados seguiram rápida e metodicamente sua tarefa de cravar os pregos nas mãos e o espeto nos pés de Jesus. A multidão rodeava zombando: salvou a outros, a si mesmo não pode salvar. Eles riam, zombavam e faziam pouco dele. Desça, faça só mais um milagre, diziam, mas ele não fez. Ele permaneceu ali.
E você sabe por que ele ficou ali? Por você. Porque ele amava você. Porque veja, somente em Jesus Cristo podemos encontrar o perdão dos pecados. Ele estava carregando nossos pecados na cruz. As pessoas me perguntam constantemente, ao escreverem para mim: há alguma esperança para mim? Cristo pode me salvar? Prostitutas, alcoólatras, ladrões, assassinos, prisioneiros, pessoas cheias de preconceito racial, pessoas que têm em seus corações o antissemitismo. Há esperança para mim? Pessoas que cometeram muitas coisas más, tanto publicamente quanto em particular. Há esperança para mim? Um bispo de uma igreja em outro país veio até mim certa vez, já faz alguns anos, e me disse que não acreditava que estava salvo. Ele disse: estudei teologia na Inglaterra. Sou bispo há tantos anos. E ele me disse quantos anos. Mas ele disse: tenho tantas dúvidas, tantas incertezas sobre se meus pecados estão perdoados e se estou indo para o céu. E ele me disse: vim até você para pedir que ore por mim e ore comigo. E muito simplesmente, eu falei com ele como se ele fosse uma criança pequena, como se nunca tivesse ouvido o Evangelho antes. Lágrimas começaram a correr por seu rosto. Conheço um homem em St. Louis, pastor de uma grande igreja, que foi convertido a Cristo enquanto pregava. Ele nunca havia conhecido Cristo, e de repente, o Espírito de Deus falou com ele. Conheço um homem aqui em Boston, pastor de uma igreja que estava morrendo, que tinha uma educação brilhante em um dos grandes seminários teológicos daqui. E sua pequena filha adoeceu, e ele pensou que ela estava morrendo. Ele disse: Senhor, se tu levantares minha filha, a partir de agora voltarei-me para a Bíblia e pregarei nada além da Bíblia, e aceitarei tua palavra como a palavra de fé. E foi o que aconteceu. Dentro de um ano, sua igreja estava lotada. Hoje, ele é pastor de uma grande igreja na Flórida. Alguns de vocês o conhecem. Paulo se gloriava na cruz, porque ela é o único caminho para a salvação. Nada mais pode salvar. A cruz é o único caminho. A Bíblia diz que existe um caminho. Há outros caminhos para a salvação. Ensinam muitos mestres que parecem corretos, mas que no final levam à morte. Há apenas um caminho, pela cruz. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas não gostam de falar sobre a cruz ou sobre a exclusividade da salvação. Gostamos de pensar que existem muitos caminhos, existem muitos modos de adorar, muitas formas de orar, e Deus ouve as orações de todas as pessoas ao redor do mundo. Qualquer pessoa que clamar pelo nome do Senhor será ouvida. Mas há apenas um caminho delineado na Bíblia, e eu, como ministro do Evangelho, devo declarar a vocês o que o apóstolo Pedro disse. Não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não disse isso, foi Jesus quem disse. Jesus disse, como já citei: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Perceba que ele diz que é difícil. Não é fácil seguir a Cristo. Há um preço a ser pago. Ele disse: se você não está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não pode ser meu seguidor. Veja, gostaríamos de algo barato e fácil. Suas exigências eram tão altas que muitas pessoas recusaram-se a segui-lo adiante. Elas iam até certo ponto e depois se afastavam, porque um dia ele se virou para a multidão e disse: contem o custo, contem o custo. Se você me seguir, isso significa que eu me tornarei o Senhor da sua vida. Se você me seguir, isso significa que você se tornará meu aprendiz, meu discípulo, e deve obedecer aos meus mandamentos. Você deve amar seu próximo como a si mesmo, se me seguir. Se me seguir,
deve se preocupar com as necessidades do mundo. Se você me seguir, deve estar disposto a carregar sua cruz. Eu vou para a cruz. Serei executado. Isso significa que você deve estar disposto a voltar para a sua escola, para a sua casa, para o seu bairro e dizer às pessoas que você conhece a Cristo e permitir que elas vejam Cristo em você. Isso não será fácil, mas se você fizer isso, Ele estará com você. Ele não nos pede para vivermos a vida cristã sozinhos. Eu não consigo viver a vida cristã. Serei honesto com você. Eu não consigo. Mas Cristo pode vivê-la através de mim, se eu permitir. E Ele pode produzir o fruto do Espírito. Ele pode me dar um amor, uma alegria e uma paz que nunca encontrarei em nenhum outro lugar deste mundo. Ele pode me dar a certeza da vida eterna. Jesus também nos advertiu de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? E então Ele dirá: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, você pode ir à igreja, pode ser uma pessoa boa e talvez nunca realmente conhecer a Cristo. Conheço muitas pessoas que vivem vidas morais e são agnósticas ou até ateias. Chega um ponto, um momento em algum lugar, em que você deve receber Cristo em seu coração. Paulo se gloriava na cruz porque ela expressa a profundidade do pecado, porque mostra o amor de Deus, porque é o único caminho para a salvação. E por fim, porque ele sabia que a cruz trazia uma nova dinâmica para a vida. Uma vez que você esteve na cruz, você nunca mais será o mesmo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, diz a Escritura. Você nunca será o mesmo depois que vier a Cristo. Lembro-me da noite em que vim a Cristo. Eu estava com cerca de 300 ou 400 outras pessoas e fiz meu compromisso com Cristo. E enquanto estava ali, senti-me um tolo. Pensei em me virar e voltar. Uma mulher ao meu lado estava chorando e eu não tinha lágrimas. Não sentia nenhuma emoção, exceto o medo de estar em pé diante de tantas pessoas. Mas fui para casa naquela noite e lembro-me de que era uma noite de luar. Vivíamos em uma fazenda e eu olhei através do campo e da floresta e soube que algo tinha acontecido comigo naquela noite. No dia seguinte, se você tivesse me perguntado o que havia acontecido comigo, eu não saberia explicar. Agora eu sei. Aquele primeiro passo foi tão fraco, e minha fé era tão fraca, e eu tinha tantas dúvidas. Mas, que coisa incrível! A transformação que começou a agir em minha vida ao longo do tempo foi tremenda. E ainda está agindo, ainda está crescendo, e eu ainda estou aprendendo. E fica melhor a cada dia. E em quinto lugar, é uma motivação para o serviço. Uma motivação para o serviço. Você viu a Madre Teresa recebendo aquele prêmio? E então ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E ao perguntarem a ele sobre isso, ele disse que era fruto da pregação evangélica de seu pai. Eu conhecia seu pai e conheci Martin Luther King, é claro. E seu pai sempre pregou o evangelho e acreditava na cruz, assim como Martin Luther King Jr. Você conhece a Cristo? A cruz é uma motivação para o serviço. O que motiva você? A sair e ajudar os famintos, os pobres e os oprimidos? Meu filho passa boa parte do seu tempo no terceiro mundo, ajudando os pobres e os necessitados, indo a pequenos dispensários e hospitais, enviando médicos para ajudar essas pessoas. Ele estava em um desses barcos no Mar da China, ajudando a resgatar refugiados há alguns anos. O que o motiva? Por que ele vai para algum lugar na África ou para a Nova Guiné?
ou percorre a Índia ou Bangladesh, ou alguns desses lugares para tentar ajudar. Porque ele ama a Cristo. É Cristo que o motiva. O que motiva você? Ou você sequer tem alguma motivação para ajudar os outros? Paulo se gloriava na cruz porque sabia que ela garantia uma vida futura. A cruz foi seguida pela ressurreição, pois Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E a Escritura nos diz, em um grandioso hino no livro de Apocalipse, capítulo 5, e cantaram um novo cântico dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Que futuro glorioso temos por causa da cruz. Alguns de vocês estão assistindo pela televisão. Pegue o telefone, ligue para o número que está aí agora, fale com a pessoa e conte sua necessidade. Compartilhe com ela e ela falará com você. Você pode encontrar a Cristo hoje à noite, ou encontrar ajuda para seu problema ou sua necessidade, seja qual for. Agora, qual foi a atitude da multidão que estava lá naquele dia? Cristo morrendo na cruz. Primeiro havia a atitude de apatia. Sentados, eles o observavam ali. Isso é indiferença. Muitos estão aqui esta noite completamente indiferentes ao que estou dizendo e ao Evangelho. As zombarias, os abusos e as atrocidades daquela antiga multidão pagã foram menos dolorosas para Cristo do que ver, ao longo de todos esses anos, a indiferença que persiste. Aqui na Nova Inglaterra, não há lugar no mundo que tenha recebido mais do Evangelho ao longo de sua história do que vocês. Quantos hoje são indiferentes? A quem muito é dado, muito será exigido. Entenda que será exigido mais de você, que tem tido o Evangelho por tantos anos, com tantas Bíblias, tantas igrejas, e agora com a televisão e o rádio, do que das pessoas na China ou em outros países onde o Evangelho não é tão livremente disponível quanto temos hoje. Depois, há a atitude do cético e do cínico. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Há céticos aqui esta noite, eu sei disso. Muitos céticos já vieram às reuniões e tiveram suas vidas transformadas. Lembro-me de um grande cientista da Universidade de Minnesota que veio, cético. Mas 3 dias após aquele serviço, encontrou Cristo e se tornou um maravilhoso professor da Bíblia na própria universidade. E então, há a atitude que salva. Estavam junto à cruz de Jesus Maria, sua mãe, Maria, a irmã de sua mãe, e Maria Madalena. E havia a atitude do centurião que declarou: verdadeiramente, este é o Filho do Deus vivo. Minha esposa nasceu e foi criada na China. Em chinês, a palavra venha é escrita com 3 caracteres, cada um representando uma cruz com uma pessoa nela. Estamos traduzindo hoje à noite para o chinês, tanto o mandarim quanto o cantonês. A cruz, em todas as línguas, significa: venha para a cruz, encontre a salvação. Venha para a cruz e encontre a paz. Venha para a cruz e encontre o perdão. Venha é o convite de toda a Bíblia. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venha para a cruz. Estou pedindo a você esta noite para vir à cruz. Você pode perguntar: o que eu preciso fazer? 3 coisas. Cristo pagou o preço na cruz. Ele ressuscitou dos mortos. Esse é o coração do que chamamos de boas novas, o Evangelho. As boas novas são que Deus ama você. Ele deu seu Filho para morrer por você. Ele perdoará seus pecados e lhe dará a vida eterna esta noite. Você não precisa esperar até amanhã. Esta noite. Isso é o Evangelho.
mas você precisa recebê-lo. Como você o recebe? Primeiro, arrependendo-se do pecado. Isso significa virar, mudar seu pensamento, mudar sua mente, mudar sua atitude e seu modo de viver. Deixe que Cristo assuma o controle de sua vida. Isso é arrependimento, dizer a Deus: pequei e estou arrependido. Perdoa-me. Isso é arrependimento. Mas então, você deve recebê-lo pela fé. E essa palavra fé pode ser um obstáculo para você. A fé significa que você se entrega totalmente a Cristo. Assim como estou em pé neste palco, com meu corpo comprometido com este palco, você deve se comprometer totalmente com Cristo. Toda a sua esperança está nele, e somente nele. Ele se torna aquele em quem você confia totalmente e completamente para a sua salvação. Certa vez, um pastor estava pregando sobre o ladrão na cruz, e um homem da congregação gritou: "E quanto ao ladrão na cruz?" E o pastor rapidamente respondeu: "Qual ladrão? Pois veja, um morreu perdido, e o outro morreu salvo. E essa é a única história de arrependimento de última hora em toda a Bíblia. Então, é melhor você não esperar. A Bíblia diz: hoje é o dia da salvação, agora é o tempo aceitável." Em nenhuma parte da Bíblia há a promessa de um amanhã. E Jesus disse que você deve fazer isso publicamente. Ele disse: "Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus." É por isso que peço às pessoas para virem à frente publicamente. Veja, vir à frente não salva você, mas é um símbolo de uma decisão interior que você está tomando em seu coração. Você está vindo e ficando de pé com Cristo na cruz, dizendo: "Ao vir, eu me arrependo do pecado. Eu quero uma mudança. Eu quero seu perdão. Eu quero uma nova vida." Agora vou pedir que você se levante de onde está sentado e faça o que vimos milhares de pessoas fazerem por toda a Nova Inglaterra. Vou pedir que venha e fique em frente a esta plataforma e diga ao vir: "Quero o perdão dos pecados. Quero sair deste estádio com a certeza de que Cristo me perdoou e de que estou indo para o céu." Se você tem dúvidas, não saia deste estádio sem resolvê-las, pois talvez nunca mais tenha um momento em que seu coração esteja tão próximo do reino de Deus. Você não está aqui por acaso. Eu acredito que está aqui pela providência de Deus. Levante-se e venha agora. Estamos esperando por você. 100 de vocês, rapidamente. Vou pedir que ninguém deixe o estádio. Este é um momento muito sagrado e santo, e que todos estejam em uma atitude de oração. Levante-se e venha fazer esse compromisso. Você vê aquele número na tela? Vocês que estão assistindo pela televisão podem ver aqui em Boston, Massachusetts, centenas de pessoas vindo para se comprometer com Jesus Cristo. Você pode fazer o seu compromisso onde está. Basta dizer sim a Cristo. Pegue o telefone e ligue para o número que está aí. Que Deus o abençoe e não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo.